Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária. Hoje a gente continua falando sobre a Fratelli Tutti no 7º e penúltimo capítulo intitulado Caminhos de um Novo Encontro. Vou ler aquele primeiro parágrafo do capítulo que dá o tom de tudo que a gente vai falar aqui. Em muitas partes do mundo fazem falta caminhos de paz que levem a curar as feridas. Há necessidade de artesãos de paz prontos a gerar, com engenhosidade e ousadia, processos de cura e de um novo encontro. Então hoje o que a gente vai conversar aqui é sobre paz, sobre perdão e sobre vingança. Perdão e vingança sendo um o contrário do outro. E quando a gente fala em paz, a gente não está falando em homogeneizar a sociedade, ou seja, ficar todo mundo igualzinho, como se fosse um cópia do outro, e aí a gente alcança uma paz. Não. Diferenças sempre haverão em qualquer sociedade, em qualquer povo. Sempre vai ter aquela pessoa que pensa diferente de você. Sempre vai ter aquele que não concorda necessariamente com o que você pensa e diz. E você também pode não concordar com o que o outro pensa ou diz. E isso é totalmente normal. A gente encontra a paz quando a gente se permite trabalhar junto. Trabalhar com esse que pensa diferente, com esse que age diferente. Estabelecendo um diálogo com ele e buscando um desenvolvimento mútuo. A gente alcança essa reconciliação com o próximo ou com os próximos quando a gente se permite de maneira proativa se colocar a serviço do outro, fazer uma partilha com o outro, muitas vezes agindo em conjunto com aquele que é diferente de nós e não agindo de uma forma individualista com aquele desejo de dominar, com aquele desejo de ser o melhor, sozinho, naquela luta egoísta diária por riqueza, por crescer, por poder, enfim. No nosso dia a dia, a gente pode adotar uma postura em que a gente se transforma em fermento dessa fé, em fermento dessa partilha, em fermento dessa reconciliação. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa também a lutar pelo que o Papa chama da cultura do encontro, que a gente já conversou aqui em outros encontros nossos. Isso exige com que a gente coloque a pessoa humana e também o respeito ao bem comum, que o Papa fala muito lá na Laudato Si, no centro de tudo. No centro da política, no centro da sociedade, no centro da economia. E aí a gente começa a andar em direção à amizade social, que é um dos grandes temas dessa encíclica. Com a amizade social, a gente consegue promover com que grupos muito diferentes, muito distantes, se aproximem. E que também esses grupos distantes se aproximem daquele mais frágil, daquele mais vulnerável, seja aquele uma pessoa ou um outro grupo. Mas, para que esse processo de paz dê início e seja forte, seja sustentável, ao longo prazo vá acontecendo no meio de nós, é importantíssimo o perdão. E o perdão é um tema central e muito importante na maior parte das religiões. E por ser tão importante, eu faço questão aqui de ler exatamente como está escrito alguns trechos que falam do perdão na encíclica. Então eu vou ler para vocês agora, é um trecho um pouco longo, mas bastante assim, sinal do que é esse perdão, fala muito bem do perdão. Números, parágrafos 238, 240 e 241 da encíclica. Vamos lá. Jesus Cristo nunca convidou a fomentar a violência ou a intolerância. Ele próprio condenava abertamente o uso da força para se impor aos outros. Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes impõem sua autoridade. Entre vós, não seja assim. Isso é Mateus capítulo 20, versículos do 25 e 26. Por outro lado, o Evangelho pede para perdoar 70 vezes 7, dando o exemplo do servo sem compaixão, que foi perdoado, mas por sua vez mostrou-se incapaz de perdoar aos outros. Entretanto, ao refletirmos sobre o perdão, a paz e a harmonia social, deparamos-nos com um texto de Jesus Cristo que nos surpreende. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Com efeito, eu vim causar divisão.
o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os próprios familiares. Isso está lá em Mateus capítulo 10, versículos dos 34 ao 36, e é uma fala de Jesus. E agora o Papa explica para nós. É importante situá-lo no contexto do capítulo em que está inserido. Como já diz o próprio padre Júlio Lancelotti, o texto fora do contexto é pretexto. Pretexto para a gente usar esse texto a favor das nossas vontades, das nossas ideias, e não necessariamente do que Jesus falou. Aqui, vê-se claramente que o tema em questão é o da fidelidade à própria opção, sem ter vergonha, ainda que isso traga contrariedades e mesmo que os entes queridos se oponham a tal opção. Portanto, tais palavras não convidam a procurar conflitos, mas simplesmente a suportar o conflito inevitável, para que o respeito humano não leve a faltar à fidelidade em nome de uma suposta paz familiar ou social. São João Paulo II disse que a Igreja não pretende condenar toda e qualquer forma de conflitualidade social. A Igreja sabe bem que, ao longo da história, os conflitos de interesse entre diversos grupos sociais surgem inevitavelmente e que, perante eles, o cristão deve muitas vezes tomar posição decidida e coerente. Não se trata de propor um perdão renunciando aos próprios direitos perante um poderoso corrupto, um criminoso ou alguém que degrada a nossa dignidade. Somos chamados a amar a todos, sem exceção. Mas amar um opressor não significa consentir que continue a oprimir, nem levá-lo a pensar que é aceitável o que faz. Pelo contrário, amá-lo corretamente é procurar de várias maneiras que deixe de oprimir, tirar-lhe o poder que não sabe usar e que o desfigura como ser humano. Perdoar não significa permitir que continuem a pisotear a própria dignidade e a do outro, ou deixar que um criminoso continue a fazer o mal. Ou seja, perdoar não é ser frouxo, não é ter uma frouxidão com o próximo que está fazendo coisa errada. Quem sofre injustiça tem de defender vigorosamente os seus direitos e o da sua família, precisamente porque deve guardar a dignidade que lhes foi dada, uma dignidade que Deus ama. Se um delinquente cometeu um delito contra mim ou a um ente querido, nada me impede de exigir justiça e garantir que essa pessoa ou qualquer outra não volte a lesar-me, nem cause a outros o mesmo dano. Mas aí tem uma ressalva. Cabe a mim fazer isso e o perdão não só não anula essa necessidade, mas reclama-a. Ou seja, o meio para isso é o perdão. A vingança nunca é o caminho. Nunca. Uma ferida que não é curada, que está lá no fundo do nosso coração, um mal muito antigo ou até mesmo recente que a gente não perdoa, o rancor, esse tipo de coisa, só faz mal a mim. Só faz mal àquele que sente isso com relação ao outro, porque no frigir dos ovos o outro não está nem aí. E a gente tem que tomar cuidado, porque vivemos numa sociedade, mas embora falei vivemos numa sociedade, mas eu acho que isso não é desse tempo, isso é desde sempre. A gente olha para a bondade e às vezes tende a cair na tentação de olhar para a bondade como uma fraqueza. Bondade não é fraqueza, bondade é a verdadeira força. Porque você precisa ser muito forte para conseguir renunciar à vingança, que muitas vezes é aquela coisa instintiva nossa. O outro me fez mal, que seja, vou fazer mal para ele também. Mas o perdão, esse liberar perdão, esse encontrar essa paz interior, não significa necessariamente fugir dos conflitos. Não significa também pegar a sujeira e enfiar para baixo do tapete. Ah, aquilo lá aconteceu, joga para baixo do tapete, vamos fingir que nada aconteceu, segue a vida. Não. A verdadeira reconciliação, ela acontece exatamente dentro do conflito. Porque é dentro do conflito que a gente vai superá-lo por meio do diálogo, por meio de negociações transparentes com a pessoa, ou seja, falando a verdade com ela, olho no olho, de uma forma sincera, de uma forma paciente. Isso é fácil? Isso acontece sempre? Não. A gente sabe aqui que a gente está falando de uma coisa muito difícil. E, exatamente por ser uma coisa muito difícil, a gente tem que ter em mente que o perdão também é uma realidade muito pessoal. A gente deve, sim, ser promotor do perdão, apoiar o perdão, sugerir para aquele que está sofrendo com um rancor, com uma ferida muito profunda, que ele perdoe. Mas, exatamente por essa grande dificuldade,
que o ser humano tem de perdoar é que a gente não pode impor isso aos outros. E a gente também não pode perdoar pelos outros. Não é porque a gente vê o outro vivendo num rancor que a gente vai tentar um atalho ali e dar um perdão por ele. Isso não existe. O perdão é uma realidade pessoal e é uma realidade que, além de ser muito profunda, tem de ser sincera. Tem de vir do coração daquele que está magoado. E, por falar nessa questão do esquecimento, de jogar coisa para baixo do tapete, eu vou ler para vocês o número 250, que fala muito dessa questão do esquecimento. O perdão não significa esquecimento. Antes mesmo que haja algo que de forma alguma pode ser negado, relativizado ou dissimulado, todavia podemos perdoar. Mesmo que haja algo que jamais deve ser tolerado, justificado ou desculpado, todavia podemos perdoar. Mesmo quando houver algo que por nenhum motivo devemos permitir-nos esquecer, todavia podemos perdoar. O perdão livre e sincero é uma grandeza que reflete a imensidão do perdão divino. Se o perdão é gratuito, então pode-se perdoar até a quem tem dificuldade de se arrepender e é incapaz de pedir perdão. Ou seja, não importa o que tenha acontecido, não importa qual é a realidade, não importa o que fizeram contra você ou contra algum próximo, nós sempre podemos perdoar. E aqui na última frase tem algo muito importante. A gente não precisa necessariamente perdoar o próximo só quando ele vier pedir perdão. Nós perdoamos o próximo sem mesmo que ele tenha se arrependido. Eu mesmo já vivi uma realidade dessa, em que aconteceram diversas situações aí, eu tenho para mim que a pessoa não se arrependeu do que aconteceu, mas eu perdoei. E eu acho que esse é o caminho. Porque, novamente, a vingança, o rancor, o mau sentimento que a gente guarda dentro da gente só faz mal a nós. Se o outro se arrependeu ou não, com o perdão da dureza aqui, mas o problema é dele. Não é nosso papel exigir que o outro se arrependa do que fez. Mas é nosso papel como cristão perdoar. Perdoar nem sempre significa ir até lá e falar, viu, eu te perdoo. Né? Uma certa condescendência até. Não. O perdão tem que vir de nós, de dentro do nosso coração. Senhor, Deus, aconteceu tal e tal coisa. Não sei o que a outra pessoa pensa, não sei o que se passa no coração dela, mas eu a perdoo. Eu estou em paz com isso. E às vezes não, eu diria até que sempre, rezar pela pessoa que talvez não tenha se arrependido. Porque ela pode estar vivendo um grande drama também. Ela pode estar com o coração endurecido. Nós, como cristãos, temos que ter essa grande força, esse grande diferencial, que é a bondade. Então, quando a gente busca o perdão, quando a gente busca a paz, quando a gente busca a reconciliação, a gente foge do círculo vicioso da vingança, mas a gente também não entra na injustiça do esquecimento, que seria uma injustiça com o próximo e com nós mesmos. Existe a tentação hoje em dia do querer virar a página. Aquilo já passou há muito tempo. Vamos olhar para frente, segue o barco. E nas palavras do Papa Francisco, isso não, por amor de Deus, sem memória, nunca se avança. E aí ele cita os fatos históricos do Holocausto e das bombas de Hiroshima e de Nagasaki. Não se pode esquecer um negócio desse. Não se pode. A história nos ensina. A gente pode perdoar esses fatos como sociedade, mas a gente jamais pode esquecer. Para que isso não se repita. A história ensina. E a gente tem que ser inteligente, racional e aprender com ela. E aí o Papa faz uma última liga aí do capítulo sobre dois pontos muito importantes aqui como sociedade, que são as guerras e a pena de morte. Ele fala bastante sobre isso, mas eu acho que tem uma frase muito curtíssima dele, na verdade, que resume muito o que ele fala sobre a guerra, que é nunca mais a guerra. Acho que eu não preciso falar nada além disso. É muito direto, muito óbvio, guerra não leva a nada, só a morte e a destruição. E sobre a pena de morte, vou ler também exatamente o que ele diz sobre isso e fazer uma pequena reflexão. Hoje, afirmamos com clareza que a pena de morte é inadmissível e a Igreja compromete-se decididamente a propor que seja abolida em todo o mundo. E aí a gente tem que se questionar,
Esse vídeo que eu tô fazendo aqui é para todo mundo, é para qualquer um. Se você não é cristão, eu espero que você aprenda muita coisa aqui, mas especialmente para você, cristão. Bandido bom é bandido morto, a famigerada frase. Isso não é frase para estar na boca de um cristão. Imagine só, você vai lá, tá fazendo sei lá o que, quebra o seu braço. Quebrou o seu braço está ferido, está machucado, tem alguma coisa errada com o seu braço. Você vai no hospital e fala assim, por favor, ampute o meu braço, porque ele está quebrado. Não! Bandido bom é bandido morto significa amputar, significa acabou, mata. A gente não pode tirar o direito do próximo de encontrar a reconciliação, de ir para um caminho melhor. A gente não conhece a história daquele próximo, e ele pode sim ter feito algo de muito grave, mas a gente não pode ceifar dele a chance de se arrepender, a chance de encontrar o perdão. O que a gente tem que buscar é melhorar aquela pessoa. E aí, faço um questionamento especificamente voltado para você, cristão, que acha que bandido bom é bandido morto. Jesus Cristo foi considerado bandido, foi morto por causa disso, inclusive. Foi crucificado num estratagema em que disseram que ele dizia que era o rei dos judeus. Então, quando você acha que você tem direito de condenar o próximo à morte, você se junta à multidão que estava lá olhando para Jesus e gritando, crucifica-o. Você se torna aquele que crucifica a Jesus Cristo. Não acho que isso seja papel de um cristão, não é mesmo? E quando você, pior ainda, quando você usa a palavra de Deus, quando você usa a sua religião para justificar condenar o próximo à morte, por meio disso você está condenando a si próprio à morte. Porque, novamente, a nossa religião é a religião da vida e da vida eterna. Você não tem o direito de condenar ninguém à morte, nem você, nem eu, nem qualquer pessoa que seja. Esse papel só cabe a Deus. Ele que veja o que vai acontecer com cada um de nós e a gente que arque com as escolhas que nós tomamos, porque temos livre-arbítrio. Por fim, para fechar esse capítulo, vou ler aqui o último parágrafo, que acho que faz um bom apanhado, é o parágrafo 270. Aos cristãos que hesitam e se sentem tentados a ceder a qualquer forma de violência, convido-os a lembrar este anúncio do livro de Isaías. De suas espadas forjarão arados. Para nós, essa profecia se concretiza em Jesus Cristo, que ao ver um discípulo excitado pela violência, disse com firmeza, guarda a espada. Todos os que usam da espada pela espada perecerão. Era um eco daquela antiga admoestação, da mão do ser humano cobrarei a vida do ser humano, de qualquer um em relação a seu irmão. Quem derramar sangue humano por mão humana terá seu sangue derramado. Essa reação de Jesus, que brotou espontaneamente do seu coração, supera a distância dos séculos e chega até os dias de hoje como um apelo incessante, um apelo por paz, um apelo por perdão e um não à vingança, à guerra, à morte. Espero que você tenha gostado dessa nossa reflexão sobre esse penúltimo capítulo da Fratelli Tutti e a gente se vê na semana que vem para falar do último capítulo dessa encíclica abençoada do Papa Francisco. Até lá!